nova realidade, uma nova aliança. Então essa nova realidade tem que ser colocada em vasos novos, né? E não vasos que tinham qualquer correspondência com aquela tipologia, aquela prefiguração toda do Velho Testamento. Mas quando nós olhamos isso aqui para a aplicação mais ampla do Novo Testamento, o que nós vemos? Muito claramente, o vinho é uma figura do que na Bíblia? Gozo, alegria, especificamente do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus, nos capítulos que ele dedica a falar sobre o Espírito Santo, de João 13 até João 17, especificamente falando João 14, 15 e 16, né? João 14 ele fala sobre o Espírito Santo, de uma maneira bastante exaustiva. João 16 ele fala sobre o Espírito Santo, também de uma forma bastante exaustiva. E o que tem no meio de João 14 e de João 16? João 15, né? Você lembra da matemática? E no João 15 é o capítulo da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Videira, né? Onde a uva é produzida. E o Senhor fala que se eles permanecerem nele, e ele permanecer neles, as palavras dele permanecerem neles, eles produziriam muito fruto. Ele fala assim: eu tenho vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então esse gozo foi o assunto que ele mencionou ali no capítulo 14 e no capítulo 16. Era a vinda do Espírito Santo para habitar neles como vasos novos, né? Não vasos agora do arraial judaico, mas vasos agora nele, vasos agora da nova aliança. Então é claro que o vinho é uma figura do Espírito. E claro que o odre é uma figura nossa, onde o Espírito então veio como aquele que habita, né? Mas irmão, não é curiosa e impressionante essa expressão ambos se conservam? Nós temos muita facilidade de entender que o Espírito Santo nos conserva, né? Mas nós temos dificuldade de entender que nós conservamos o Espírito Santo. E que maravilhosa verdade é essa, né? Porque ele tem em nós lugar de habitação. Por exemplo, na mente de Paulo era tão claro isso, que ele dizia assim: vós sois santuário de Deus, do Deus vivente. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Lembra? Fosse comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso odre. Glorificai a Deus no vosso corpo. Não é? Então, tão clara é essa correspondência entre visão e vaso na palavra de Deus. Muito interessante essa expressão, ambos se conservam, porque essa é a intenção de Deus. O Espírito Santo trabalhando nossas vidas como odres para Ele. Nós sendo aquele lugar onde o Espírito Santo encontra satisfação. Agora, irmão, quando nós olhamos algumas expressões desses versos, ela nos ajuda a ver essa questão da adequação. Queria que você também não perdesse isso de vista. Olha a expressão do verso 36, parte final. Ele diz que a veste ou remendo novo, remendo dessa veste nova, ele não se ajustará. Ou seja, não há adequação, né, à velha. Olha o verso 37. O vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Interessante. Ele está falando de dupla perda. Tanto se perde o odre, quanto se perde o vinho. Você observa que nem, vamos trazer para a linguagem espiritual, o Espírito Santo não poderá fazer aquilo que ele foi enviado para fazer por ele mesmo, ou em si mesmo. Ele foi enviado para fazer algo através de odres, através de vasos. Percebe isso, irmão? Então não confunda as ideias. Não ache que nós estamos pregando insuficiência, nem de Cristo, nem do Espírito Santo. A questão não é de suficiência ou de insuficiência. A questão é de propósito. Percebe? Deus estabeleceu que em Cristo e pela igreja Ele cumpriria o seu eterno propósito. Não só através de Cristo. Não é? E Ele enviou o Espírito Santo para que não o Espírito Santo saísse pregando o Evangelho para toda criatura. Não é? Mas para que o Espírito Santo, trabalhando em vasos e amadurecendo esses vasos, Ele fizesse desses vasos canais de expressão daquilo que Deus tem no seu coração desde toda a eternidade. Então, que glória
isso traz para os odres, não é? Que somos nós, os vasos da nova aliança. Então, em primeiro lugar, vamos conservar isso com atenção. Agora, o último versículo que eu queria ler antes de ir para Isaías, verso 39, desse texto mesmo. Lucas 6,39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Aqui o Senhor deu um passo a mais, muito precioso. Sabe por quê? Vinho novo, odre novo. Mas de alguma maneira o Senhor nos dá a entender, mesmo pela parábola, que aquele melhor do sabor, aquele melhor do gozo, aquilo melhor da expressão, não será obtido com o vinho novo no odre novo, mas com aquele vinho novo que foi amadurecido, junto com o odre, num processo de trabalho, de tempo, de maturidade, para que aquele odre agora velho, que conserva aquele vinho já por tanto tempo, com aquela correspondência entre odre e vinho tão clara, não é? Então, através dele, o Senhor vai encontrar a sua clara e bendita expressão. E ele enfatiza isso dizendo assim: ninguém, ao ter bebido o vinho velho, prefere o novo. Você vê que ele quer fazer uma distinção bem clara, porque ele vai dizer assim: o velho é o excelente. Agora, onde que o Salmo 119 vai nos ajudar? O texto que nós lemos. Lembra a figura que o salmista usa no Salmo 119 a respeito do odre? É a mesma figura? Muito interessante, muito linda. E é complementar ao que o Senhor está ensinando aqui na parábola. Salmo 119, então, 89, o salmista diz assim: eu já me assemelho não apenas a um odre, mas esse odre aí tem algo particular, especial. É um odre na fumaça, porém não me esqueço dos teus decretos. Então vamos pensar na figura que o salmista usou para tentar entender o que está acontecendo. Se você ler o verso 82, vai ficar um pouquinho mais claro. Porque ele está dizendo assim que ele já estava ali como que ansioso, esperando pela promessa do Senhor. Não é isso que ele fala? Né? Escurecem-me os meus olhos, aguardando pela tua promessa. Nós vamos falar amanhã essa questão da promessa na vida de Abraão. O herdeiro e a promessa. Né? Mas para você ver que a correspondência é a mesma. Então ele está dizendo: os meus olhos aqui se escurecem, ansiosos pela promessa, esperando pela promessa. Sabe por que o Senhor faz o herdeiro da promessa esperar pela promessa? Porque a promessa já está pronta, mas o herdeiro da promessa não está pronto. Então o herdeiro da promessa espera pela promessa, para que o herdeiro da promessa se torne adequado à promessa. Porque o Senhor não vai trabalhar só com a promessa, mas como herdeiro da promessa. Então ele diz: eu espero pela sua promessa. E agora no Salmo 83 ele usa a figura: eu já me assemelho a um odre na fumaça. Qual é essa figura? Irmãos, assim que era feito. O odre novo era pego, aquele odre então do couro cru praticamente, né? Recebe um vinho novo, não de bom paladar, é claro. Aquele vinho está todo ainda, como se alguns usam a expressão, marrento, né? Cheio de cica, né? Adstringente. Então aquele vinho é colocado dentro do odre, pendurado o estrado daquelas construções por uma pequena corda sobre o lugar onde era feita então a alimentação, o fogão, como se fosse o nosso fogão a lenha do mineiro aí, né? Então o odre era pendurado sobre aquele lugar de temperatura constante. Então, na medida que passava o tempo, o que acontecia? O vinho que estava lá dentro sofria uma ação de temperatura constante. Você sabe que esse é o melhor caminho para a maturidade do vinho, né? Ele não vai sofrer oscilações de temperatura. Ele vai ser mantido debaixo de temperatura constante. E por um determinado tempo. Isso fala da obra do Espírito Santo. Ele não nos amadurece de um dia para outro. Ele precisa de tempo e de temperatura. Por isso Pedro, na sua primeira epístola, ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro diz assim: não há nada de extra no cristão sofrer. O que há de errado é com a teologia da prosperidade, né? Ela que está errada. Porque com o cristão sofrer não tem nada de errado. Pedro diz: não é nada extraordinário. Não é algo extraordinário que vos está acontecendo, mas alegrai-vos, porque vós estáis sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando, né?
Então aquele trabalho de tempo e de temperatura fazia duas coisas. Duas coisas. Amadurecia o vinho, escurecia o odre. Sabe o que esse odre escuro fala? Do trabalho da cruz. Irmãos, a finalidade do Espírito Santo não é trazer beleza para o odre, mas é fazer com que o odre seja o odre que contenha o melhor vinho. O Senhor, quando usou a figura de João capítulo 15, Ele não disse que Ele era uma frondosa árvore, cheia de flores, e que nós éramos os seus ramos. Porque a finalidade da videira não é nenhuma outra senão produzir uvas. Ela não é bonita, ela não tem flores bonitas, não é uma árvore bonita, aliás, mal parece árvore, parece mais um cipó, não é? Uma trepadeira, não é isso? Ela não tem beleza. Isaías 53... o profeta Isaías falando sobre o Senhor, diz assim: olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira não tem beleza em si mesma, porque a finalidade dela não é embelezar, não é adornar, mas é produzir muito fruto, não é? Gozo, alegria, prazer. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas o odre na fumaça. Então, irmãos, quão confusos nós ficamos se nós não vemos a diferença e ao mesmo tempo a complementaridade entre uma coisa e outra. Às vezes nós achamos que o trabalho do Espírito Santo é nos tornar bonitos, não é? Às vezes não achamos. Mas o trabalho do Espírito Santo é nos tornar frutíferos, e não belos, mas frutíferos. E a única forma dele alcançar isso é manter os odres na fumaça. Quando você olha para o odre, no início, quem sabe era um belo saco de couro. Mas agora, quando você olha, é um carvão pendurado. Né? É um saco preto, um carvão pendurado. Não tem beleza. Mas quando você tira de lá e coloca no copo, então você prefere aquele. Você diz, o velho é excelente. Então isso fala do trabalho da cruz. Nosso Senhor Jesus, como descrito no capítulo 53 de Isaías, que já citamos, é tão lindo, não é? Não apenas o profeta diz que nós olhamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas diz que ele era homem de dores e que sabia o que era padecer. E era um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Então esse é o odre na fumaça, conforme descrito por Isaías. E essa é a única maneira do Espírito Santo obter em nós o que ele quer obter. Nós precisamos esquecer o assunto de ser belos e começar a pensar no assunto de ser frutíferos, acolhendo o trabalho do Espírito Santo em nosso interior. Então vamos a Isaías capítulo 6 agora, ver o que Isaías nesse capítulo tem para nos ajudar nesse assunto da visão e do vaso. Isaías capítulo 6. Vamos ver os 8 primeiros versículos. Vamos ler com bastante atenção, irmãos. Nós vamos extrair aqui alguns aspectos muito significativos com relação a essa correspondência entre o vaso e a visão. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Segundo Crônicas 26, não precisa abrir lá, você vai conhecer toda a história. Uzias, um rei abençoado por Deus, começou a reinar aos 16 anos de idade, reinou 52 anos em Jerusalém, fez o que era reto perante o Senhor, muitas reformas ali durante seu reinado. O Senhor o ajudou de muitas maneiras, até que ele exaltou seu coração e ele quis fazer um trabalho que não era dele, saindo da esfera da realeza e entrando na esfera do sacerdócio. Então ele foi queimado.